A graça e a paz, meus irmãos. É um prazer enorme estar podendo compartilhar com vocês nessa série de estudos que estamos sendo enriquecidos com esse tema, doutrinas básicas. E hoje nós vamos continuar debruçando no que é básico para que a gente tenha um bom alicerce, para que a gente possa avançar sobre um terreno firme, sobre a rocha, E nós vamos todos podem abrir, por favor, em Hebreus 6, que é o texto base, Temos lido muito, mas é bom que Paulo fala que devemos falar várias vezes as mesmas coisas para que, de fato, nossa mente, a gente de fato possa estar meditando nas mesmas coisas, para que a gente possa crescer de fato e dar frutos naquilo que nós temos recebido do Senhor. Hebreus 6, versículo 1. O autor aos Hebreus diz o seguinte: assim vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensino a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Amém? Aqui o escritor ele já começa falando: vamos em frente, vamos avançar. Mas eu creio que para avançarmos é necessário termos a base bem firmada, E é sobre isso que a gente vai continuar falando nessa noite. Quero ler com vocês também o que está escrito em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensinamento e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Aqui Jesus está ensinando, os discípulos sobre a insensatez de construir a casa sobre a areia. E está ensinando sobre construir a casa sobre um firme fundamento, que a própria palavra de Deus é o nosso firme fundamento. Então nós temos que falar de doutrinas básicas, de base, de alicerce. Então a palavra de Deus é nosso principal alicerce, e a gente vai continuar construindo sobre essas doutrinas que temos falado: fé em Cristo, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos. E essas coisas são básicas, mas são as coisas que a gente precisa estar todo o tempo se lembrando, para que para que a gente pratique essas coisas e seja algo normal. Quando a gente vê alguém precisando de oração, o Espírito Santo quando guiar, e você vai lá e põe as mãos, porque aquilo para você é simples, aquilo para você é a base. E muitas das vezes, essa noite eu vou estar falando sobre imposição de mãos. E estudando sobre esse tema, eu fui muito ministrado primeiramente, E a gente vai debruçar aqui sobre vários versículos. A Bíblia inteira fala sobre essa doutrina básica, que é a imposição de mãos. Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você: ore por aquela pessoa? Só que nós não estamos praticando, nós não estamos acostumados com as coisas básicas, E nós lemos lá em Hebreus que a gente precisa avançar, seguir em frente, mas para seguir em frente a gente precisa ter a base, O escritor aos Hebreus começa falando assim, que devemos seguir em frente.
Então quero compartilhar com vocês alguns versículos, alguns ensinamentos, desde do Velho Testamento até o Novo Testamento, como era básico impor as mãos em diversas situações, para que a gente entenda que isso não é novo, isso é uma base bíblica, que nós precisamos praticar, começar, até que isso se torne normal, até que isso não seja nada, porque de fato o sobrenatural deve ser natural para nós, algo para aquele que ainda não crê, que não tem a palavra, que não carrega esse espírito que nós carregamos, seja uau, de fato as coisas de Deus, o sobrenatural para nós que somos filhos é para ser natural, amém? Então o sobrenatural é para se tornar natural, só vai se tornar natural a partir do momento que praticarmos, de fato. Então a gente vai começar lendo, né, algumas ocasiões onde era imposto as mãos e por que era imposto a mão, por que é uma coisa básica. Então nós vamos começar desde o Velho Testamento e vamos seguir para o Novo Testamento, né, que é o momento que nós vivemos depois da vinda de Cristo, que Ele deixou seu Espírito Santo, né, e hoje nós temos habitando dentro de nós esse Espírito que é capaz de nos conduzir, nos direcionar, de nos guiar e de nos impulsionar a chegar e pôr as mãos, pessoas serem curadas, serem transformadas. Abram comigo lá em Êxodo, no capítulo 29. Aqui a gente vai começar a ver no Antigo Testamento situações que já eram impostas às mãos e por que era feito isso. Êxodo capítulo 29. Aleluia. Aleluia. O telefone está ajudando. Êxodo capítulo 29, versículo 10. Então aqui a gente, começando no versículo 10. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Versículo 15. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Então, para quem está fazendo a leitura bíblica, já leu Êxodo, né, e a gente vê ali o sacrifício, né, era levado, que os sacerdotes apresentavam ali, né, e para que tivesse acesso, né, ao trono ali, aos Santos dos Santos, na tenda. Então, um dos primeiros atos que era feita a imposição de mãos lá no Velho Testamento era na hora de pegar os sacrifícios, os animais, eles colocavam as mãos. Ali já é um espelho, né, do que a gente iria viver no Novo Testamento, mas ali na Antiga Aliança era necessário trazer o sacrifício. Então era imposto a mão sobre aqueles animais, sobre aqueles animais que eram tragos para ser sacrificado e purificar ali o pecado do povo, era imposto a mão e depois era matado aqueles animais. Uma das coisas que aconteciam no Velho Testamento era isso, já era praticado, já era algo normal, impor as mãos e depois fazer o sacrifício ali pelas pessoas. Outra coisa que a gente vê lá no Antigo Testamento, que era feito com a imposição de mãos, lá no Antigo Testamento era para abençoar, né, as pessoas, já era imposto a mãos com o intuito de abençoar. Nós vamos lá em Gênesis, capítulo 48, a gente vai ver isso. Vamos abrir bastante a Bíblia, tá bom? Gênesis, capítulo 48. No versículo 14, a gente vai ver Jacó abençoando José e seus filhos. Diz o seguinte... Versículo 14. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim
embora fosse mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo: que o Deus de adiante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje. Então ali a gente já vê lá no Velho Testamento, na imposição de mãos para abençoar. Isso já acontecia lá no Antigo Testamento, né? Então não é coisa de agora. A Bíblia em todo o tempo já vai tendo atos de imposição de mãos. Era oferecendo sacrifícios, era abençoando ali, né, a descendências. E a gente já chega para o Novo Testamento também vendo novas situações de imposição de mãos. E a primeira delas que a gente vê no Novo Testamento é na hora de enviar, separar para o ministério. Nesse caso a gente vai ver aqui quando Barnabé e Saulo são separados. Abram comigo lá em Atos 13. Atos capítulo 13. Atos 13, capítulo 1. Atos 13, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: Entre os profetas e mestres da igreja, de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo dizem: separem Barnabé e Saulo, para realizarem o trabalho para o qual o chamei. Então, depois de mais jejuns e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então aqui a gente está vendo na palavra mais uma... Por que querem impostar as mãos? Então quando ali um discípulo era, né, enviado, como Saulo e Barnabé, então uma das atitudes oraram, jejuaram e depois impuseram as mãos, transferiram a unção sobre a vida de Saulo e Barnabé. Então uma das funções da imposição de mãos é essa, né? Liberar o ministério, aquilo que Deus já está impulsionando você. Você sabe, o Espírito Santo tem confirmado, o Espírito Santo vai levantar pessoas para confirmar, e uma das ações finais é impor as mãos e liberar, transmitir essa unção que o apóstolo carrega aqui, né? E aí essa unção é liberada através do ato de imposição de mãos. Ela finaliza, ela coração, jejum, e depois vem a imposição de mãos, essa transferência e enviar ali para cumprimento do ministério. Outra coisa que a gente vê na palavra de Deus, onde acontece a imposição de mãos, é no batismo no Espírito Santo. Abram comigo lá em Atos, ainda em Atos, capítulo 19. Atos 19. Versículo 6. Ali, nesse capítulo, está falando de uma das viagens de Paulo, uma das viagens missionárias. Lá no versículo 6 diz o seguinte: Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Isso é um versículo falando onde Paulo, ali numa das suas ministrações, no final ele liberou, né? E ali ele orou, impôs as mãos e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Então, a gente vê na palavra de Deus também essa ação, essa doutrina básica da imposição de mãos, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Né? Abram comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Versículo 6.
Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito de produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Aqui Paulo está relembrando a Timóteo, né? E quando ele lembrando, Paulo, onde eu impus a mão sobre você, né? E transferir aquilo que eu carrego para que você vá, né? E faça o que o Senhor liberou sobre a sua vida. E uma das funções dessa doutrina básica, imposição de mãos, como a gente viu já lá no Velho Testamento e se repetindo no Novo, é essa: a transmissão da unção, daquilo que o apóstolo carrega, ele libera sobre aqueles que o Senhor dirige, que o Espírito Santo conduz, e essa pessoa é guiada, é levada para cumprir o seu chamado e carregar aquilo, o chamado ao qual o Senhor o propôs. Então, o ato de imposição de mãos também tem essa função, repetindo, transmissão de dons. Isso a gente vê desde lá do Velho Testamento, né? E também uma outra função que a gente viu lá no Velho Testamento, a gente vai ver no Novo Testamento também, a questão da bênção. Lá em Marcos capítulo 10. Marcos 10. No versículo 16. Marcos capítulo 10, versículo 16. Quando Jesus abençoa as crianças ali, ele termina o versículo, essa passagem, né, dizendo o seguinte: então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Nós vimos lá atrás Jacó fazendo isso com José e seus filhos. Aqui a gente vendo Jesus, o próprio Jesus pegando as crianças, impondo as mãos e abençoando. Transmissão de bênção, transmissão de unção, transmissão de dom. A imposição de mãos é algo natural. A gente vai discorrendo sobre a Bíblia e vendo vários acontecimentos com essa imposição de mãos. Mais exemplos. Marcos, ainda em Marcos, capítulo 6. No versículo 5. Aqui no capítulo 6 é Jesus, né, estando na sua terra em Nazaré, rejeitado. Porém, né, nesse versículo Jesus diz o seguinte: por isso não pôde realizar, aqui começando o 4. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Né? Então ali a gente vê Jesus curando, abençoando. Uma das funções também da imposição de mãos, dessa doutrina básica, que acontece com a imposição de mãos: cura. Cura é transmitida através da unção, através da palavra, através também da imposição de mãos, que continua sendo também essa transferência do poder que a gente carrega. Nós carregamos o Espírito Santo dentro. Nós carregamos uma unção, e essa unção ela é transmitida através da imposição de mãos. Ela também pode ser através de você orando para uma pessoa que não está aqui do seu lado. Mas a pessoa, muitas das vezes, nós somos guiados. Põe as mãos. Não é necessário. Existe um poder muito grande na imposição de mãos. É algo básico, é para ser algo básico. Como a gente está vendo aqui, vários versículos praticamente se repetindo, apenas com personagens diferentes, porém acontece, é algo normal, é algo básico. Né? Para que a gente viva algo maior, precisamos estar firmados nesse fundamento, e um deles é a imposição de mãos. Continuando, mais exemplos. Atos, no capítulo 28. Atos, capítulo 28, no versículo 8. Atos 28, no capítulo 8, diz o seguinte: aconteceu que o pai de Públio estava doente,
com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Nessa passagem aqui a gente vê, né? Paulo cura pai do chefe daquela ilha onde ele estava, ilha de Malta. Ele impõe as mãos. 9. Vamos lá. Seguindo. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então continua acontecendo. Começou ali, né? Com o pai ali do chefe daquela ilha. Depois as pessoas vendo essa situação continua vindo e continua a cura acontecendo. Através de quê? Imposição de mãos. E a gente vai vendo mais exemplos do que? Cura acontecendo através de imposição de mãos. Natural para Paulo, natural para Jesus, quando pegou aquelas crianças. E é para ser para nós. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, é para quê? Para procurar exemplo, para procurar o quê? Direção, ser uma bússola, sermos mais parecidos com Cristo. E Jesus, ele deixou exemplo. E deixou também através de Paulo o exemplo. Impõe as mãos e cure. Isso é para nós, é para aqueles que são filhos. Amém? Mais exemplos. Vamos continuar lendo. Atos, ainda em Atos, né, que nós estamos. Vamos ler o capítulo 19. Continuar lendo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 19. No versículo 11. Ainda falando de Paulo, está falando que Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Né, como a gente viu ele curando ali, né, esse chefe daquela ilha, as pessoas que chegavam, ele impunha as mãos. Aqui a palavra, através desse versículo isolado, está falando que Deus concedeu esse poder através do Espírito Santo que habitava em Paulo. Então, meus irmãos, mais exemplos. Lucas, voltando em Lucas, capítulo 13. Lucas 13, versículo 13. Aqui está mostrando Jesus curando. Então ele tocou, falando da mulher que é curada de espíritos imundos aqui. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. A imposição de mãos, o diabo o inimigo é expulso, as pessoas são libertas, são curadas, são transformadas através da imposição de mãos. Mais um exemplo aqui, Jesus, vendo aquela mulher, né, que já passava ali por situação ali de estar possuída por espírito imundo, impuro, né, ficava há 18 anos já daquela situação. Jesus veio, impôs as mãos e ela foi liberta e pôde glorificar a Deus. A gente vê também o nome de Deus sendo glorificado através da imposição de mãos. A imposição de mãos, ela está, meus irmãos, disponível para nós. Eu citei aqui alguns exemplos de Jesus, de Paulo, lá no Velho Testamento, através do sacerdote, né, fazendo com os animais que era apresentado em sacrifício. Depois nós vimos Jacó abençoando seu filho José e os netos ali através da imposição de mãos. Como é para nós hoje? Abram comigo lá em Marcos. Vamos ver em Marcos capítulo 16. Marcos 16. Marcos capítulo 16, no versículo 17, a partir do versículo 17. Diz o seguinte: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pregarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Então, meus irmãos, é para quem? Quem é para impor as mãos? Só o pastor?
É só o pastor? É só os discípulos? É só o apóstolo? Não, é para quem? Para mim e para você. Por quê? É para aqueles que crerem. Creem. Quem crê em Cristo, no poder que habita dentro de ti? Todos creem que carrega o Espírito Santo. Todos creem. Então é para você. É para mim. É pela fé, não é pelo que sentimos. A palavra está dizendo: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. É uma doutrina básica, né? Fé em Cristo Jesus é uma doutrina básica. É necessário fé, é necessário crer. Então, quando a gente estiver andando pela rua, estivermos andando na faculdade, estivermos no nosso trabalho, o Espírito Santo mandou orar, ore, impõe as mãos. Pessoas têm se queixado ao nosso lado. A gente fica melindroso, eu estou falando porque, né, o meu ouvido é o que ouviu primeiramente antes de passar para vocês. A pessoa se queixa de algo e o que a gente faz? Oferece um remédio primeiro do que orar, certo? É o que muitas das vezes a gente faz. Porque a gente não tem praticado, né? É necessário que a gente pratique para se tornar adultos. Abram comigo lá de novo em Hebreus, que nós começamos, Hebreus 6. Vamos abrir um pouquinho antes, capítulo 5. No finalzinho do capítulo 5, vamos ver o que está falando. Hebreus 5. Pode ser somente o versículo 14. Hebreus 5, versículo 14. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e errado. Aí depois o escritor que ele começa a falar: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos e avancemos, né? Na NTLH que fala: vamos em frente, deixa as coisas lá básicas e vamos avançar. Então para avançar a gente precisa ser praticante, a gente já precisa estar maduro. A maturidade ela não vem pela idade. Pode ser um adolescente, uma criança que tem ouvido essas verdades e ouviu: não, pastor, o ministro daquela noite falou que se eu pôr a mão, ela é curada. Então a criança foi lá e praticou. Ela está amadurecendo. Ela tem prática. Ela vê alguém doente, ela vem e põe as mãos. E eu já estou velho de igreja, mas fico receoso e não tenho essa prática de pôr as mãos porque tenho vergonha, né? Vai que eu passo vergonha. Mas o que Jesus fez na cruz por nós foi suficiente. Foi suficiente. Não é pelo que nós façamos, pelo que nós mereçamos, pelo quem nós somos. Por aquilo que nós carregamos. Aquilo que eu e você carregamos é essa palavra. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, é muito poderoso. Essa palavra é muito poderosa quando abrimos nossa boca e professamos. Não existe poder nenhum na palavra aberta sem ser dita. Nós temos ouvido muito isso sobre fé, sobre declarar, né, convicção daquilo que não vimos, mas a certeza do que cremos, né, nós ouvimos várias vezes. Mas quando temos feito? Quando temos praticado? E a palavra de Deus está falando que a gente precisa ser maduro, que a gente precisa avançar. Aqui está falando que precisa que a gente vá em frente, alcance voos maiores. Mas para isso é necessário praticar as coisas básicas. A criança ela não começa comendo arroz com feijão. Esse leitinho básico vai fazer ela sustância para que o estômago dela crie resistência de receber um alimento sólido. Para que a gente tenha resistência, para que a gente tenha, né, maturidade para termos experiências maiores e não acharmos que somos nós, precisamos fazer o que é básico. Precisamos ter fé em Deus, saber a respeito de batismos, sabermos sim que há poder de cura através do momento que impomos as mãos. É necessário saber, aqui o Espírito está falando, ó, libera sobre ele uma palavra. Ele carrega uma unção muito grande, esse jovem vai voar, vidas serão, né, transformadas pelo que ele carrega. Então impõe as mãos, transfira essa unção e libere sobre a vida das pessoas que Deus já tem mandado você ir lá e declarar. O Espírito Santo está mandando você dizer e você tem ficado recuado. Não vou, é coisa da minha cabeça. Não, o Espírito Santo ele fala dentro.
Ele fala dentro. Vai ter situações que Deus pode usar pessoas para confirmar, sim, mas antes ele já falou, ele já sinalizou. Precisamos estar atentos. Amém, irmãos? Amém? Então é isso que eu tenho para ministrar para poder compartilhar o que o Espírito Santo liberou e me ensinou, me trouxe através da palavra prática, essa prática para que a gente possa avançar, das coisas básicas. E uma delas é a imposição de irmãos. E nessa noite eu quero com vocês, você que está aqui com algum momento, por alguma situação, com alguma dor, não está se sentindo disposto, eu quero declarar isso, eu quero praticar essa doutrina básica, impor as mãos e declarar a palavra e você ser curado. Amém? Vamos se pôr de pé?